que tempo, né? 2007, se não me engano. Eita glória, faz tempo. Mas hoje, irmão, não vai ser diferente, né? Hoje não vai ser diferente, porque Deus está aqui em espírito e verdade. Amém? Toda a honra, toda a glória é para Deus. Amém? Estenda a tua mão para cá, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, o teu servo, meu Pai, possa ter chamado, escolhido, meu Pai, para uma grande obra, pregoar os cativos em prisões, para pregoar, Senhor, a sua palavra, que é a verdade, o caminho, a vida, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, a sua palavra vivifica, fortifica, é o nosso alimento a cada dia, Senhor, que a sua palavra vá e produza o resultado, meu Pai, em cada vida que receber a sua palavra. Isaías disse, quem creu na nossa pregação? Isaías também disse, quando o Espírito Santo falar em teu coração, não endureça ele, mas abra o coração para Deus e deixa Deus entrar e fazer morada, aleluia, Jesus, e as palmas que exaltam o nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Segundo o livro de Samuel, capítulo número 23. Glória a Deus. Versículo de número 8, versículo número 9 e versículo número 10. Segundo o livro de Samuel, de história de Samuel, capítulo número 23, versículo número 8, verso número 9 e também o verso número 10. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram e manejam a sua espada, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e por mais uma vez trazer pelo seu Espírito vir a essa casa de oração, servir ao Senhor e adorar ao Senhor. De grande alegria podemos viver pastoria, com sua adjutora, sua companheira, sua líder, é o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Porque se elas não estiverem de acordo, o Senhor me ouve a nossa oração. Aleluia. Aprendendo. Se ela pegou agora, nós podemos sentar aqui. Glória. Espírito Santo na vida. Que Deus abençoe. Meus irmãos, muita gente que me conhece sabe que eu sempre dou muito lugar para o Espírito de Deus. E conheço as pregações em oração. Se o Senhor tomar a igreja, eu sempre prefiro a intimidade do que o saber. Quero agradecer ao pastor Mauro nos ter convidado para essa noite. E uma alegria sempre estar aqui para te servir. Amém? E o Mauro tem falado muito bem aqui da igreja. Falaram que o Espírito Santo tem feito e tem sido uma glória toda sexta-feira. Isso eu fico despreocupado. O Espírito Santo tem muitas formas de se mover. Pode ser muita glória que ele tem se movido, batizado, arrebatado, caído demônio por terra. Pode ser muita glória que tem muita palavra, muito entendimento, muita explicação. Pode ser muita glória porque Deus tem levantado muitos obreiros, muitas obreiras, muitos servos. Como foi lido aqui muitos e muitos versículos, então eu entendo que a direção de Deus para essa casa é a palavra de Deus. Aleluia. Então eu quero dar continuidade no que o Espírito Santo está fazendo aqui. Eu sou como o irmão ali que veio aqui dar mais uma palavra. Ele reclamou, mas deu uma palavra também, né? Então se eu começar a orar aqui e ficar 40 minutos orando, vamos reclamar, né? Quando a gente termina de orar, tem que dar 2 horas para o varão aí, orou tudo aí. Né? Glória a Deus. Se eu não pregar, vão reclamar. Se eu pregar, vão reclamar. Então nós vamos ficar na palavra que agrada a todo mundo. Vemos? Quantos encontraram a referência bíblica nessa noite? Pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Livro de Samuel, capítulo número 23, versículo número 8. Nós estamos vindo uma caminhada de muito fogo e muita glória. Estivemos lá também na Nova Aliança. Foi gente arrebatada, que alguns irmãos pensavam que as pessoas tinham morrido dentro da igreja. Era uma
irmã caiu arrebatada, foi levantar só quando o culto acabou. Né? Foi dando um passeiozinho no céu. O negócio foi forte, muito forte naquela noite lá naquele lugar. Mas eu ainda me sinto aqui um pouco fixo na palavra dessa noite e nós vamos fazer o que o Senhor quer. Amém? Versículo de número 8. Eis que esses são os nomes dos valentes que estavam com Davi: José de Batsebe, o Taquemonita, e este era o principal dos três. Foi ele quem matou 800 de uma vez com a lança. Foi ele quem matou 800 de uma vez com a lança. Verso 9. Depois dele era Eleazar, filho de Dodo, filho de Aioi, um dos três heróis que estavam com Davi. Preste atenção que esse é o verso-chave. Um dos três heróis, um dos três heróis que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Quando desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a batalha. Quando os homens de Israel se retiravam. Obrigado, Barão. Enquanto os homens de Israel se retiravam. Se você quiser sublinhar, enquanto os homens de Israel se retiravam. Versículo de número 10. Então ele se levantou, pode sublinhar também se você quiser, e feriu os filisteus, sublinhe também se você quiser, até a sua mão ficar cansada, sublinhe se você quiser, fique à vontade, até a sua mão ficar cansada e ficar apegada à espada, sublinhe se você quiser, até ficar apegada à espada, até ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar. Oh, glória! E apenas para tomar o despojo. Apenas para tomar o despojo. Apenas para tomar o despojo. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. Mas pegue a mão do teu irmão. Vamos fazer uma simples oração aqui, rapidinho. Eu prometo não demorar muito hoje, que eu vim aqui preparado, né? Ia ter um momento separado. E eu disse para o varão, hoje é só a introdução, né? Vai ter separação, consagração, e a gente só vai cooperar com a semente. Senhor, mais uma noite de guerra, mais uma noite de batalha, Senhor. E eu me humilho aqui diante de Ti, porque quem dá o livramento é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem opera é o Senhor. Eu te peço a sabedoria e te peço que o Senhor me unja. Aleluia, porque a Tua obra está sendo feita aqui por causa da espada, Senhor. Deus vivo, aleluia. E eu te peço que a Tua espada não caia da minha mão, mas que ela fique apegada. Eu te peço, Pai, que o céu continue ministrando conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Toma teu assento aí. Como eu disse, você é diferente nessa noite. A última vez eu vim aqui, ficamos orando um bom tempo, graças a Deus. Vai fazer um ano isso aí, né? E foi uma bênção, a graça de Deus, né? Então hoje eu vou pregar bem pouquinho, missionário X, dentro me chama na semana que vem de novo. Glória a Deus. Né? Então, irmãos, aleluias. Glória a Deus. O contexto dessa passagem aqui, para usarmos como introdução, podemos ter base no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, aonde Davi se retira e vai se esconder na caverna chamada de Adulão. Dentro da caverna, onde Davi está se escondendo, a Bíblia vai relatar, no versículo de número 1 e também de número 2, que vão se ajuntar a ele aproximadamente 800 homens. Estes
estavam amargurados, estes estavam endividados, estes estavam desencorajados, estes estavam amedrontados e fugiram também para a caverna ao saber que Davi estava nessa caverna. Davi, ele é o escolhido de Deus. Davi é o homem chamado segundo o coração de Deus. Nós conhecemos a história e sabemos o porquê que ele é o segundo o coração de Deus. Ao contrário de Saul, que era alto, forte, imponente, vistoso, Davi era humilde, simples, mas dependia de Deus para todas as coisas. Não havia arrogância em Davi, não havia soberba em Davi, tanto que quando Saul se rebelou e não esperou Samuel voltar depois do sacrifício para poder ouvir a voz de Deus, e ele foi já tomando as atitudes, Deus por isso rejeitou ele, Deus por isso reprovou ele. Ele era independente do Senhor. Davi, por seu lado, já cometeu um pecado muito mais grave. Aleluia, ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio. Aleluia, muito mais grave aos olhos dos homens. Pare você para meditar. Quem da igreja vai ser excluído? Aquele que não fez o que o pastor pediu, ou aquele que cometeu um adultério, ou aquele que por causa sua alguém morreu? É lógico que vai ser aquele que cometeu o adultério. É lógico que vai ser aquele que por causa da sua atitude inconsequente fez alguém morrer, fez alguém falecer, fez alguém partir, fez alguém faltar. Mas a ótica de Deus é diferente. Deus deu graça para Davi quando ele se quebrantou. Aleluia, ele cometeu adultério, é verdade, aleluia. Por causa dele alguém morreu, é verdade. Mas Deus ainda continua dando graça para o humilde e rejeitando gente que faz, aleluia, acontece, mas sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, sem a ordem do Senhor. Tem alguém humilde aqui nessa noite, por gentileza? Glorifique, exalte, não teça, bendiga o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. A forma que Deus trabalha não é a forma que o homem trabalha, aleluia. Oh glória, Jesus amado, aleluia. Deus já está me abrindo um leque aqui para esses lados, e eu poderia muito bem nessa noite abordar a história do fariseu e do publicano. Não vamos mergulhar nisso aqui, mas eu vou tocar só em alguns pontos. O fariseu se vangloriava: jejuo 2 vezes por semana, pago meu dízimo, graças a Deus não sou como esse miserável, esse pobre publicano que não consegue nem levantar a cabeça ao céu. O que Deus quer dizer aqui? Tem gente que está de pé diante dos homens, mas diante de Deus está caído. Tem gente que está caído diante dos homens, mas diante de Deus ele está de pé. Deus tremendo, aleluia. Quebrantado. Jesus ele vai perguntar: qual dos dois desceu justificado daqui? Para mim falar isso aqui, papai, vou falar. Qual dos dois desceu justificado daqui? E o povo vai dizer: é claro, foi o publicano. Por quê? Porque ele não se justificava a si mesmo como o fariseu. O fariseu de si para si pregava: como eu sou bom, como eu sou perfeito, como eu sou maravilhoso. O publicano não conseguia nem levantar a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim. Aleluia. Na ótica da igreja, quem é que a gente coloca como diácono? Na ótica da igreja, quem é que a gente coloca como presbítero? Na ótica da igreja, quem é que a gente coloca como evangelista? Na ótica da igreja, quem é que a gente coloca como pastor? Aquele que tem aparência, aquele que tem postura, aquele que é como fariseu, ou aquele que já entra chorando e confessando Deus Deus tremendo, aleluia. Que fosse aquele que vem quebrantado, irmão. Mas não é. É aquele que tem postura, é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem carro, é aquele que tem casa. Mas glória a Deus que eu vou continuar falando aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus continua dizendo: é os humildes que eu estou investindo. É os humildes que eu tenho calado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aleluia. É os humildes que eu estou dando graça. É os humildes que eu estou dando céu. É os humildes que eu estou levantando. E eu ainda estou derrubando soberbo na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente pode pensar que é alguma coisa só porque eu sou pastor, eu sou apóstolo. Que Deus abençoe, é uma honra. Mas, irmão, é melhor ser um Davi no campo, correndo, afugentado, do que ser um Saul no trono demoniado. Eita glória. Eita glória. Fala, Jeová. Ô, glória. Fala, Jeová. Eu deveria ter começado orando, mas era melhor. Ô, glória.
Aleluia. Maravilha. Saúl está no trono. Saúl tem povo. Saúl tem título. Saúl tem documento. Aleluia. A Saúl tem demônio. Davi está no campo. Davi está solto. Aleluia. Davi não tem povo. Davi não tem carteirinha. Davi não tem. Mas ele está com Deus. Ele está ungido. Deus tremendo, aleluia. Vamos lá. Aí lá vem Samuel. Estou falando aqui que o papai está falando. Lá vem Samuel, ele vai chegando na cidade debaixo de uma ordem de Deus, porque Deus rejeitou Saúl e vai escolher Davi. Então Samuel vem entrando, os anciões vêm na direção de Samuel, tremendo! É de paz a tua vida, Samuel! Oh, glória! Sim, é de paz. Ele faz uma reunião na casa de Jessé, e ali naquela reunião vão pegar uma cadeia. E nós sabemos, resumindo a história, vamos chamar o menor do campo e ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Aleluia! Mais humilde, mais simples, ninguém vai Deus sentar tremendo. na mesa. Enquanto mais simples, mais humilde, mais dependente, mais carente de Deus, não chegar. Eu aprendo uma coisa aqui, me deixa ir mais pra frente, Jesus. Aleluia. Mas eu aprendo uma coisa aqui e eu sei que Deus está usando a boca da jumenta aqui para falar, irmão. Porque tem muita gente que vai participar da consagração, da reunião, que o profeta vai vir ungir os obreiros. Mas tem uns que são consagrados e só um vai ser ungido. Aleluia. É forte isso aqui, não é, pastor? Porque consagrado e receber carteirinha, irmão, tá cheio aí. Agora para andar na unção do Espírito, glória, 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 glória. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória. Muitos ali recebendo carteirinha, consagrados. Um só com a unção. Deus tremendo. Glória. Nem ia falar isso, mas já que o papai quer falar, pega a mão da pessoa que está do teu lado aí e pergunta assim: a minha outra irmã lá com a voz rouca, tô rouca, não consigo cantar, me ajuda. Aí abre a boca e a gente diz: meu Jesus, tu está na casa, papai, oh glória, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua unção, eu sinto, aleluia. Quem é ungido tem sinais no céu, tem sinais na terra, tem sinais aonde ele anda, aleluia, oh glória, Deus está te preparando, aleluia. Deus santo, aleluia. Deixa eu tentar entrar aqui. Aleluia, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Oh, glória. Lembra do dia que Deus começou a me dar um projeto, eu subi no monte para orar? O céu estava todo nublado e Deus abriu o céu em cima de mim. E aí veio uma nuvem em forma de um círculo. E dentro da nuvem tinha um cajado. Quando eu olhei para a nuvem, eu disse: Senhor, é o Senhor. Aleluia, vou te dar um cajado na tua mão. Vou te dar um cajado na tua mão. Vou te dar um cajado na tua mão. Assim é com você também. Deus está dando sinal. Deus está dando sinal. Deus está dando sinal. Você tem que reconhecer que Deus está falando com você. Aleluia. Sinais. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Espírito Santo. Posso entrar na palavra? Glória, Santo Deus. Glória. Agora eu vejo a nuvem de glória sobre a igreja. Quem está sentindo aqui? Aleluia. Quem está sentindo? Aleluia. Quem está sentindo aqui? Quem está sentindo aqui? Aleluia. Quem tem comunhão com o Espírito Santo aqui? Aleluia. Não adianta ter muita Bíblia, irmão. Luz na cabeça. Tu tem que ter fogo no coração. Tu tem que ter fogo. Olha o Espírito Santo aí. Olha o Espírito Santo aí. Olha o Espírito Santo aí. Aleluia. Tem gente que tem opinião demais. Tem argumento demais. Mas quando a gente pergunta, e a comunhão, e o mistério, e o fogo, e o sobrenatural, e a vida no Espírito, cadê? Glória a Deus. Glória. Eita glória. O rei Davi, depois que a unção desce sobre ele, ele tem que fugir. E ele vai ser ungido em 3 lugares. Não quero entrar aqui, não, é só uma saudação. Ele é ungido em Jerusalém, ele é ungido, oh glória. Ele é ungido na casa de Jessé, é ungido em Hebron e depois vai ser ungido em Jerusalém. De 7 em 7 anos ele vai receber uma unção diferenciada. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Todas elas sem carteirinha. Todas elas sem documentação. Todas elas, sabe por quê? Vou falar aqui. Porque às vezes algumas documentações deixam a gente meio religioso, deixa a gente meio travado. Mas o Espírito Santo quer estar no controle da tua vida a todo momento. Deus tremendo.
Ô glória, eu sinto Deus aqui. Pode falar em línguas, irmão. Aleluia. Se você der lugar, eu dou lugar. Mas se você ficar na palavra, eu fico também, irmão. Aleluia. Ô glória. Amanda, que açúcar, amanto, receba, 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 receba. Ele está te guiando, ele está te direcionando, ele está te instruindo. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Mas não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que Aleluia. Deus está ungindo aqui, está ungindo. Deus está ungindo. Aleluia! Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele está te escolhendo. Aleluia! Jesus, me ajuda nessa noite. Aleluia. Entrar no texto. Ô glória. Só tem duas formas da igreja crescer. Primeiro, conhecimento da palavra, porta estreita. Aleluia. O sobrenatural de Deus, o fogo do Espírito, a glória de Deus, a unção de Deus, as curas, os milagres, as maravilhas, assim como um culto de cura divina que vocês têm dado testemunho toda sexta-feira aqui. É lógico que tem milagre, é lógico que tem unção, é lógico que tem graça, é lógico que tem vida, e a igreja vai crescer. Quem quer. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Agora, meus irmãos. Meu Deus, eu disse que ia ficar na palavra, não consigo. Profeta não tem como. Profeta não tem como, irmão. Dá um glória. Levanta a mão e agora, hein? Levanta a mão e agora. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus sobre essa casa aqui. Eu sinto a virtude de Deus sobre essa casa aqui. E Deus está te chamando. Agora o Espírito Santo me traz aqui, diante dos meus olhos aqui, uma lembrança profética sobre a vida do varão ali, ó. O varão disse assim, que ele estava soprando um instrumento lá, né? Soprando as folhas, né? A poeira lá. E ele disse, Senhor, eu quero ser como essa poeira. Ô glória. Aleluia. Quero ser como essa poeira. Ô glória. Aleluia. E o Senhor está me chamando a atenção aqui. Aleluia. Ele quer ser, não. Ele é. Deus vivo, aleluia. Ele é. E sabe quem leva ele? É o meu vento, é o meu Espírito. É a minha presença, é a minha unção. Receba a igreja. Aleluia do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, aleluia. Aleluia, no grego, ruach. No hebraico, pneuma. Olha só que chique. Eita glória, né? Grego, ruach, no hebraico, pneuma. Os dois termos sendo traduzidos, transliterados à portuguesa da palavra, nos ensinam que vento é espírito. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Eu me sinto cheio de Deus nessa noite. Aleluia. Deus tremendo. Está soprando. Vamos direto ao texto ali. Jesus. Jesus. Não adianta missionário. A gente vai ter que vir aqui e pegar umas 2 horas mesmo. O negócio aqui é forte. Estou tentando entrar na mensagem faz horas, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então na palavra. Amém? Está preparado para receber, hein? Palavra. Deus. Então vamos observar aqui que Davi, ele vai entrar na caverna de Adulão e mais ou menos, aproximadamente, segundo a Bíblia Sagrada, vai vir 800 homens e vão se unir a ele. Observe aqui, esses 800 homens vão ter a sua história mudada por ter um contato, se aproximar de um homem que Deus ungiu. Deus vivo, aleluia. Todos eles vão ter a sua história mudada. Quer mudar de vida? Ande com quem Deus ungiu. Deus tremendo, aleluia. Quer mudar de vida? Ande com o escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Tu só pode andar com ungido se tu quiser ser ungido também. A unção que tu admira, ela vem sobre ti. Ela te dá graça também. Deus também te abençoa.
não quer, eu pego tudo para mim. Ô, glória. Eu dou posse, irmão. Que Deus é Deus fiel. tremendo. Eita glória. Amém, Jesus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu vim a vida a Deus e amor, e Deus disse assim, meu filho, olha só para esse versículo. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, Senhor, conheço essa palavra, sim, mas por que eu disse que é da prata? Por que eu disse que dá ouro? Não sei, papai. É porque eu também tenho um grande projeto. Dependendo, olha só, o tamanho do projeto que eu entrego para o meu servo é o tamanho da provisão. Vou repetir. O tamanho do projeto, ele tinha que restaurar uma casa e ela teria que ser cheia de glória. Então, como a casa é grande, a provisão é grande. Aleluia. É prata, é ouro, não é moeda. Tem Deus gente que não vai tremendo. fazer nada para Jesus, mas quer terminar o ano milionário. Como, irmão? Não tem como, irmão. Verdade. Pega a mão desse irmão que está do teu lado e diga assim: vai trabalhar para Jesus, vai trabalhar para Jesus, vai trabalhar para Jesus, vai trabalhar, que não vai faltar nada na tua casa. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. O tamanho do projeto, pastor Igor, é o tamanho da provisão. Glória. Eu, Jesus, não consegui entrar na palavra ainda. Vamos tentando entrar na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quem está recebendo de Deus, ele levanta a mão. Deus tremendo. Aleluia. Continuo vendo a nuvem de fumaça dentro da casa. Aleluia. Levante a mão e adore. Aleluia. E a nuvem de fumaça, ela entrou, ela encheu. E os sacerdotes, aleluia, adoraram, não conseguiram se colocar de pé naquela consagração, naquele ambiente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, poder e maravilhas. Tiveram sua história mudada. Segunda coisa, eles estavam com medo, se tornaram guerreiros, habilidosos. Cada um tinha habilidade. Um tinha habilidade com escudo, outro tinha habilidade com lança, outro tinha habilidade com espada. Aleluia. E nós vamos direto agora, me ajuda, Jesus, direto agora a palavra. Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Segura aí que vai ser forte, não é? Glória a Deus. Eles eram um dos 3 heróis que estavam perto de Davi, porque Deus mudou a história deles, deu unção para eles, deu habilidade para eles, deu graça para eles e agora posicionou eles. Porque quem Deus quer usar não anda por aí desgarrado, não, irmão. Deus tremendo. Deus tem uma Aleluia. posição. E se tu quer andar do lado do Davi, irmão, tu tem que ter habilidade também, tu tem que ter unção também, tu tem que admirar o que Deus deu para ele, para Deus honrar você também. Quem murmura de Davi não anda do lado dele. Quem fala mal de Davi não anda com ele. Oh, glória. Vai murmurar do lado de Davi para ver se você não pega a língua. Aleluia. Mas quem glorifica a Deus como ele. Louvado seja teu nome, Senhor. Um dos 3. Eram 800, mas só 3 eu quero perto. Porque tem gente que tem dom, prega muito, canta muito, mas o caráter, meu irmão, eita glória. Nem todo mundo é para andar perto de mim. Nem todo mundo é para andar perto de você. Eu prego 22 anos nessa cidade, irmão. Todo mundo me conhece aí. Uns me amam, chega a sair coraçõezinhos dos olhos. Outros me odeiam, sai fogo da boca. Aleluia. Mas eu estou sempre sozinho. Só anda eu, minha mãe e minha família. Aleluia. Mas eu me dou com todo mundo. Ô, glória. Vamos para mais um ponto? Mas o Espírito está mandando taxar aqui, ó. Quando eu te entregar a unção, cuidado para que a inveja não te roube essa unção, essa graça, essa presença. Vai ter gente que não pode chegar perto de você. Eita glória. Só mestra as pérolas para quem tem pérola. Que se você mostrar para quem não tem, ela vai achar que tu é metida, que tu é exibida. Olha aqui que deu que vitória. Tá te achando muito, né? Tá se exibindo muito. Aleluia. Então escolhe, no máximo 3, para dar bem pertinho de ti. Quando tu estiver triste, eles vão te consolar e não vão falar para a multidão. Vai ficar só entre vocês. Aleluia. Aleluia. Deus ainda está falando aqui. Aleluia. Tu é ungido, tu é escolhido, tu foi separado à parte. Então te prepara para andar no meio da multidão como se estivesse andando sozinho. Aleluia. Vai ter muita gente do teu lado. Aleluia. Mas na hora da dor, tu só pode contar comigo. Aleluia. Deus vivo, não Deus mostre a tua tremendo. fraqueza para qualquer um. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Mantenha a tua Bíblia aberta.
Agora vamos mais rápido aqui. Se Deus deixar, aleluia. Glória a Deus. Como eu amo pregar pelo Espírito de Deus. Aleluia, coisa boa. Vamos tentar aqui. Quando desafiaram, as irmãs se perderam ali? 2 Samuel capítulo 23, nós estamos no versículo de número 9. Quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para lá, para a batalha, enquanto os homens de Israel se retiravam, olha para cá. Na hora da batalha, vai ter um monte de gente que vai dizer assim: conta comigo, eu estou contigo. Tem oração? Tem 200 pessoas na igreja, na oração vem só 10. Se você parar de dar glória, eu vou desconfiar que é com vocês mesmo. Aleluia. Vamos para cima, ó glória. Vamos em frente, aleluia. Eu sou valente também, também sou ungido, é verdade. Escolhe, aí quem tocar, meu em mim. Então vamos para a guerra. Aí eles vão para a guerra. Quando se menos espera, Eleazar está ali posicionado. Eu fui ungido, Deus mudou a minha história. Agora eu sou um obreiro, agora eu estou do lado de Davi, agora eu estou capacitado, aleluia! E quando ele começa a perceber, aquele que dizia que estava do lado dele começa a retroceder. Oxi! Mas você não ia me apoiar financeiramente? Não vai dar, mas não, eita glória! Não paguei a luz nesse ano passado, aqui nesse mês passado agora, então eu não vou conseguir pagar o dia desse mês. Eu não vou conseguir pagar meu voto nesse mês. Vocês estão muito quietinhos, gente. Aleluia. Eu estou ficando preocupado. Agora é Deus aí para disfarçar, igreja. Agora é Deus aí. Aleluia. É. O que tem de gente que não tem caráter? Promete, diz que está junto, mas na hora certa ele foge, ele vai para trás, ele corre, ele não apoia, ele não sustenta, ele não está junto na oração, ele não está junto no jejum, ele não está junto na leitura da Bíblia, ele não está junto no evangelismo, ele não está junto no amor. E esse cara conhece de novo, pastor. Aleluia. Agora é Deus, igreja. A igreja é de vocês, vocês têm que tocar fogo aqui. Eu sou a visita aqui. Ele está lá, vamos pra guerra, vamos. Quando ele olha, todo o exército recuou. Eu acredito que ele tentou recuar também, mas há muitos momentos, irmãos, que os escolhidos, os ungidos, eles querem correr também. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Eu vou largar a obra, eu vou desistir, eu não quero mais esse departamento. Meu Jesus, aleluia. Tu tinha 12 discípulos, um deles era o demônio. Imagina quantos discípulos eu tenho aqui, quantos demônios tem que ter aqui dentro, meu Deus do céu. Eu olho para o lado, tem um Satanás, eu olho para o lado, tem outro, aleluia. Eu encontro ali um que dá glória, mas o resto murmura, critica, ajuda, não me ajuda. Você está quieto de novo, eu estou. Glória ao Senhor. Dá glória a Deus aí, gente, aleluia. Mas aqui nós vamos para algumas lições aqui. Você que é ungido, tu tem que aprender a sangrar e glorificar. Deus vivo, aleluia. Tem que aprender a sangrar e glorificar. Se você não está sangrando, você não está liderando. É verdade. Glória. E não é só para obreiros isso aqui também, né? A esposa que é virtuosa. Não aguento mais esse homem. Foi você que escolheu ou foi? Glória a Deus, aleluia. Eita, me dá aqui, me dá. Cadê meu? Tá aqui, a minha mãe trocou um lençol pra mim. Tá aqui, ó, tá aqui. Tá aqui o lençol da mamãe. Não aguento mais esse homem! Ora por mim, ora por mim! Ué, mas na hora que o Casar brigou com todo mundo, era Deus. Ai, pastor, vou parar de pregar aqui, pastor. Vai falando, Jeová. Vai falando, Jeová. Aleluia. Mas Deus, a gente não sabe como, mas a gente permanece na posição. A gente está fraco, mas tem algo que a gente não explica, mas nos mantém na posição. Eu quero retroceder, mas Ele renova, Ele unge, Ele capacita, Ele diz: eu sou contigo, não temas, não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Vamos rapidamente, aleluia. Aprenda a andar sozinho, aprenda a ser abandonado, aprenda a ser desamparado, aprenda a não ser fortalecido e não inicie nenhum projeto se você não tiver condição de terminar ele sozinho. Aleluia. Muitas campanhas que o ungido vai começar,
Vai começar com 20, mas vai terminar só ele e o Espírito Santo lá. Vamos lá. Verdade. Aleluia. Fala, Vamos aqui Jeová. para a próxima expressão aqui. Eles se retiraram. Mas ele se levantou. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quem gosta de orar aqui, diga aqui, levante a mão. Glória a Deus. Seja sincero, você não enfraquece quando você começa com uma equipe e tu vê todo mundo se retirando? Você fica fraco, espiritualmente você fica fraco. Você diz, Senhor, eu quero continuar, você também fica fraco. Mas a Bíblia vai dizer aqui que ele se levantou, ele se posicionou, ele enfrentou. Vem 800 na direção dele e ele não tem ninguém para ajudar. E ele diz, pode vir que eu estou preparado. Deus Santo, aleluia. A próxima expressão aqui, e ele feriu os filisteus. Vinha um problema e espada na orelha. Vinha outro problema e espada na orelha. Aleluia, aleluia. O marido não ajuda ela está com a espada na orelha do marido. Aleluia, aleluia, aleluia. A esposa não ajuda ela, ele toca uma flor da esposa. Receba aí, aleluia, aleluia. Aleluia, está vindo falta de fé, espada nele, aleluia. E palavra para lá, e palavra para cá, e palavra para lá, e palavra para cá, aleluia. Vamos com o nosso irmão Marco, aleluia. Canta louvor e espada no povo, aleluia. Outro louvor e espada no povo. Outro louvor e espada, 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 espada no Espírito. Glória a Deus. Mas quanta palavra é? Vai ter uns que vai sair sem orelha daqui, de tanta espadada. Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele feriu os filisteus. Olha para a Bíblia, que a Bíblia hoje, mais uma vez, é o principal. É que tem dias que a gente fala sobre ela, tem dias que a gente vive ela, né, irmão? Então hoje a gente está falando sobre ela. Observe ali. Até a sua mão ficar cansada. Outra expressão. Até que a sua mão ficou apegada à espada. Aleluia. Fala, Jeová. O diabo vem pelo lado e você palavra nele. Ele vem pelo outro, palavra nele. Ele vem pelo outro, palavra nele. Ele usa alguém da frente, palavra nele. Ele usa o vizinho atrás, palavra nele. Ele usa o parente, palavra nele. Palavra nele, palavra nele. Palavra nele, aleluia. Aleluia. Mas tem hora que a gente já está aqui com cãibra. É tanta luta, quanto mais eu oro, mais demônio me aparece. Quanto mais eu sou temente, quanto mais eu sirvo a Deus, mais problemas se levantam, mais desafios se levantam, aleluia. Mas Deus está te dando palavra. Glória a Deus, aleluia. Palavra, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Observe aqui, nós já estamos encerrando. Glória a Deus. Era tanta guerra, era tanta luta, era tanta batalha, que o sangue correu pela mão dele. E a mão dele ficou agarrada à espada. Deu cãibra, tem dores, mas não larga a espada. Está sofrendo, mas não larga a chamada. Está sofrendo, mas não para de cantar, mas não para de pregar, mas não para de evangelizar, mas não para de discipular, mas não desiste da tua casa, não desiste de você. Acredita, a palavra está contigo, a promessa está contigo, a unção está contigo, o Espírito está contigo. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo. Ô glória. O Espírito Santo me tocou aqui no coração. Um dos motivos por causa dessa palavra aqui também. Glória, glória. Você quer andar do lado de Davi? Você quer andar do lado da unção? Você quer andar no Espírito? Você tem que aprender a lidar com as dores. É verdade. Você só vai crescer na medida que você tem a capacidade de suportar a dor. Quem anda no meio de nós, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não vou. Olha por mim, parece uma galinha de Angola, todo dia reclamando, eu não posso mais. Você ali parou, chegou no teu teto, mas Jesus está dizendo, continua sofrendo comigo, eu vou fazer você crescer no meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha. Santo é teu nome, aleluia. A dor de cuidar de alguém e depois essa pessoa te abandona. Ele vem lá na rua drogado, fumando, bebendo, entra aqui e diz, igreja, ora por mim. Aí você abençoa, você ama, ajuda a pagar o aluguel, ajuda a dar um sacolão para dentro da casa. Ele agora tem um casamento.
uma igreja do outro lado. Aleluia. E leva os teus membros. A dor do ministério. Aleluia. Aleluia. Você pegou, você investiu, você abençoou, você amou ela, arrumou guerra com todo mundo por causa dela, e ela foi e te traiu. O silêncio de vocês me deixa nervoso nessa noite. Fala, Jeová. Já passou pela dor da traição? Já passou pela dor do abandono? Aqui na palavra. Todo mundo foi embora e ele ficou sozinho no meio da guerra. Aleluia. Não tinha esposa para ajudar ele. Não tinha filho para ajudar ele. Não tinha companheiro, amigo, não tinha ninguém. Só ele ficou sozinho lá. Tremendo, aleluia. Todo mundo abandonou. Todo mundo criticou. Vamos voltar para ajudar ele. E Ezé, que nada, rapaz. Ele ficou de louco. Era para ter corrido junto conosco. Quer ficar metido novamente. Mal sabe eles que é o Espírito Santo que te dá estrutura. Sobre esse ponto a gente poderia conversar sobre muitas coisas que um guerreiro passa. Ficou sozinho, Deus te tirou do emprego, não tinha como te alimentar, e tu fica pensando, mas e agora? E muita gente te acusando, que Deus nada, isso aí é o diabo, mas Deus quer eu na obra, que nada, isso aí é o Satanás. Mas você está ali, não sabe de onde vem, mas quando você menos espera, a provisão chega, a comida chega, as contas chegam, Deus te mantém, porque Ele é o teu pastor, e não deixa nada faltar. Veio a enchente, Deus te manteve de pé, de pé, de pé, de pé. Veio a Covid e Deus te manteve de pé, de pé, de pé, de pé. Você estava sozinho, mas o Senhor todo dia te visitava naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E aqui a gente encerra. A mão está cansada, está pegada a espada. E o sangue está correndo. E aí o Senhor pega e diz, fala para meus filhos também o que eu falo para ti. Quando tu não tiver força, quando estiver cansado, quando estiver com dores, quando estiver abandonado, sabe o que te mantém na guerra de pé? O que? O sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus. O sangue. Deus, eu não consigo. O meu sangue te purifica. O meu sangue te capacita. O meu sangue te lava. O meu sangue. Glória a Deus. Oh, glória, agradeço a Deus por isso. Oh, glória. Oh, glória. Não. E a Bíblia vai dizer que mesmo, pastor Ivo, ele tendo guerreado com todo mundo, com cãibra, Deus tremendo. e matando inimigo, todo torto e matando inimigo, sofrendo, mas matando inimigo, vai terminar a guerra, ele está aqui ainda, não tem mais ninguém para guerrear, ele está aqui, e ele vai dizer, meu Deus, eu consegui fazer tudo isso. O que será que aconteceu? É a minha habilidade com a espada? É a unção que eu recebi do Davi? A Bíblia vai dizer, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Você tem a espada, você tem a unção, você tem liderança, você tem chamada, mas quem dá livramento é o Senhor, é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem te renova é o Senhor. Deus vivo, Quem Deus te restaura é o Senhor. Aqui a gente aprende uma coisa. Tu pode ter a habilidade que tiver. Se Deus não quiser que tenha milagre naquele dia, não vai ter. Pode orar. Pode estar voadora no céu. Não vai ter milagre. Só tem milagre se Ele quiser. Se Ele quiser, tu só passa no meio da igreja e Ele vai curando. Ele vai curando. Ele vai curando. Ele vai curando. E o Senhor deu um grande livramento. Eu não vou falar esse último. Quem está acompanhando comigo na Bíblia ali vai ver. Operou um grande milagre. E o povo voltou para... Se os irmãos estão atentos, a gente está indo vírgula por vírgula. Amém? Para aí, Julia. Para buscar os depois. Posso falar isso aqui? Posso? É forte, hein? É? A gente está indo... Pode ver, pastor. Tem gente, ele veio aqui para dar indireta. Não, a gente está indo vírgula por vírgula. Não pulemos nada. E o povo só voltou depois para buscar os despojos. Deus me deu uma interpretação agora aqui.
Além daquelas que eu já tinha ensinado. Primeira coisa, tem gente que só vai vir na hora da festa. É verdade. Tem bom, ele tá indo no culto. É? E a pessoa vai ter um churrasco lá, vai, quer botar um guisado no espeto, mas ele vai estar lá. Aleluia. Vou comer um guisadinho no espeto. Aleluia. Mas hoje é dia de guerra, vem pra guerra. Não, eu não posso, estou com dor de cabeça hoje que eu vou no culto. Parar de dar glória de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Aleluia. O povo só voltou quando viu que a guerra cessou. Lição para nós obreiros, faz parte da vida. Deus chamou a gente para estar na frente da guerra mesmo. Deus chamou para a gente enfrentar a batalha mesmo. Deus já chamou a gente para estar aí porque sabe que tem outras pessoas que elas não são, meu irmão. Aleluia. Vai falando, João. Aleluia, irmão. Já faz parte. Uns são chamados para ser punho, irmão. Aleluia. Outros para ser calcanhar. Mas vai fazer o quê? São tudo corpo, é tudo corpo, tudo corpo. A outra missão que eu encerro aqui, que foi o que o Senhor me deu aqui no púlpito. Deus prepara. Aleluia. Deus prepara esses momentos de guerra, onde você fica sozinho, isolado, sabe por quê? Glória. Você fica reclamando e dizendo: Senhor, todo mundo me abandonou, eu vou correr também. Será que eu não ouvi o diabo? Será que era o Senhor mesmo? Será que eu ouvi uma profetata? E o Senhor está trazendo resposta de oração aqui, dizendo aleluia para você. Aleluia. Eu te deixei sozinho para mostrar como eu sou grande na tua vida, para mostrar como eu sou Deus na tua vida, por meio de ti, sozinho ainda que seja, vai ter um avivamento, vai ter conversão, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter salvação. Eu vou te levantar, vai sair todo mundo correndo. Aleluia. Vai sair todo mundo correndo. Mas fulano foi embora da igreja, Beltrano foi embora da igreja, só ficou quem? O ciclano e a ciclana. Consagra eles mesmo. Deus Aleluia. Aleluia. Está em destaque. Fulano correu, Beltrano correu, mas Ciclano ficou ali paradinho, juntinho comigo, não saiu, é fiel, tem estrutura, não amolece, não é covardia, irmão. Para mim encerrar aqui bem no carinho com você, deixa de ser covarde. Aleluia. Aleluia. Ai, agora eu respirei. Aleluia. Deus tremendo. Me ajuda a pegar, pega a mão desse covarde que está do teu lado aí. Pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dele, pega a mão dele. Diga assim: deixa de ser covarde. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Aleluia. Agora, vamos colocar de pé, eu vou para casa vivo hoje. Vamos lá. Aleluia, né? Tem gente que vai querer murmurar. Eu não concordo com fulano, né? Mas fulano foi mais firme que tu.